Olá, meu amigo, minha amiga, como é que estão? Tudo bom? Espero que todos vocês estejam muito bem e com saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Elvio Fernandes e o seu qual o é? Meu amigo, minha amiga, como é que estão? Tudo bom? Espero que todos vocês tenham curtido e aproveitado o último vídeo. Ah, não curti, Elvio, não ouvi. Aí quando eu não consegui ouvir, tava com problema de áudio. Ah, mas é assim, pessoal. Tem coisas que a gente não consegue controlar. Estou procurando melhorar a qualidade do meu áudio, mas você sabe que é difícil, pessoal. É difícil, é difícil. O negócio aqui não tá fácil, não. A gente está procurando melhorar, levar a qualidade, mas muitas vezes as coisas não fluem da maneira com que a gente quer. Então, se o áudio não estiver baixinho, aumenta o volume. Se é com barulho de eco, paciência. O problema não é o áudio, o problema não é a mensagem, nem o mensageiro. Perfeito? Ou melhor, o problema não é o mensageiro, o problema não é o áudio. O mais importante de tudo aqui é a mensagem. Vamos lá. Meu amigo Teco me mandou, Teco Left, o Leonardo Teco, me mandou um vídeo que eu quero compartilhar ele com vocês. Vamos colocar ele aqui. Em captura de tela, já está aqui. Deixa eu aumentar só a saída para ficar fácil a visualização. Fala aí, pessoal. Bom, eu vou tentar sintetizar aqui melhor todas as explicações que estão sendo dadas aí na rede social do táxi a respeito dessa possibilidade de bloqueio de transferência de autorizações de táxi, a não hereditariedade da nossa autonomia, alvará, autorização, assim, cada município tem a sua nomenclatura, né? Bom, a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito do artigo 12 da Lei 12.587, que é a Lei de Mobilidade Urbana, que no seu artigo 12 trata sobre as transferências e hereditariedade das autorizações de táxi, tá? Bom, o Supremo Tribunal Federal acatou essa ação e julgou inconstitucional esse artigo e deu um prazo para que todos os municípios se adequassem a essa decisão do Supremo, e esse prazo se estoura em abril de 2025. O Teco, ele fez um resumo breve, né? O Rodrigo Janot moveu essa ação, ele era o advogado-geral da União, moveu essa ação de inconstitucionalidade. Os motivos alegados: um comércio negro de venda, compra e venda de alvará, isso não colocava numa sequência de vez isonômica, justa, da transferência para quem realmente trabalha. E sim, existia um comércio. Então, basicamente é isso. E o STF, ele julgou, né, inconstitucional. Mas, enfim, houve uma movimentação, né, e nessa movimentação, nesses embargos, a possibilidade da transferência ser feita até dia 10 de abril de 2025. Perfeito? Basicamente foi isso aqui. A partir daí, todo taxista que falecer, a sua autonomia de táxi volta para a prefeitura, que deverá se distribuir para os auxiliares de acordo com aquela fila ali dos auxiliares, do mais antigo para o mais novo no sistema de táxi. Eu estou falando aqui pelo Rio de Janeiro, mas o fato é que essa decisão é a nível nacional. A partir de abril de 2025, o taxista faleceu, a autonomia volta para a prefeitura e as autorizações não acontecerão mais. É proibido transferir autonomia de táxi a partir de abril de 2025. Bom, vamos lá. O artigo 30 da Constituição, a lei soberana do nosso país, diz que é competência do Poder Executivo Municipal legislar sobre interesse local. O táxi é interesse local. O táxi é uma profissão legalizada por lei federal, a Lei 12.468, que delega aos municípios poderes para legislar sobre o táxi. E aqui pelo Rio de Janeiro, nós temos a Lei 159 e a 5492, que uma complementa a outra, que trata e defende a hereditariedade e transferência de autorizações de táxi. Então, no meu canal, eu cheguei a orientar todas as pessoas que tentam representar o táxi nos seus municípios, que buscassem aí a Câmara dos Vereadores do seu município, para que pudessem fazer uma lei regulamentando a profissão de taxista, tomando como amparo o artigo 30 da Constituição, a 12.468. Eu orientei isso. Eu não sei se todos aí que assistiram trataram sobre isso. Se dormiram no ponto, o táxi da sua região vai pagar um preço muito alto pela sua inércia.
tá? Então, assim, aqui pelo Rio de Janeiro, nós temos aqui a 5492, ali 159, e tem o artigo 30 da Constituição, a Lei 12.468, uma lei federal. Então, essa decisão do Supremo, ela é uma decisão insana, sem sentido nenhum. Veja bem, eu, Leonardo Teco, taxista, 2 filhas. Bom, vamos lá. É uma lei insana, sem sentido nenhum, vindo do STF, que é a entidade máxima, né, que julga o que é constitucional ou não. A lei é soberana, perfeito, Carta Magna, a lei é soberana. Então o STF teria que analisar ipers literis a letra da lei e fazer valer a letra da lei. Teco, é isso que está acontecendo hoje em dia com a nossa justiça, principalmente no STF? Me parece que não. Procurar sanidade em algum local onde de repente cada um faz a Constituição e interpreta da maneira com que melhor lhe interessa, inclusive nós, sendo pragmático, tá? E eu vou analisar friamente, sendo pragmático, o contexto geral, tá? Mas vamos deixar o Teco falar também. Afinal, o vídeo é dele. Faculdade, escola, curso de inglês, preparando minhas filhas, compra um carro financiado em 48 vezes, pega um passageiro, entra dentro do meu carro, no assalto me esfaqueia, eu entro em óbito. Como é que a minha esposa vai fazer para manter todos esses compromissos? Né? Então não faz sentido nenhum isso, é uma covardia feita com a nossa profissão. Teco, vamos ser pragmáticos nessa situação. E é um argumento que existe um amplo debate, inclusive isso foi colocado em baila pelo próprio STF. Eu entendo que a nossa dor é maior. Agora, se toda essa dinâmica acontecesse com um advogado, com um engenheiro, com um profissional liberal, como é que ficaria a mulher dele também? Ele não tem como transferir know-how dele, não é verdade? Ele não... Um tabelião, nós não somos um tabelião que é hereditário. Infelizmente não é assim que as coisas funcionam e deveriam funcionar. Mas existiu um entendimento nesse embargo, né? A qual, nessa movimentação do STF, deu esse prazo. E nesse prazo, finda-se dia 10 de abril, ainda se consegue fazer as transferências. O que tem que mudar é a lei. Tem que mudar, mas o detalhe de tudo isso, cara, não dá para pedir sanidade aonde quem analisa de acordo com a sua vontade e o seu momento de interpretar a Constituição. É bem complicado, gente. Essa situação é bem complicada aqui. Então, assim, a gente tem amparo legal para poder manter. A Prefeitura do Rio de Janeiro já tem ciência dessa decisão, já colocou o seu corpo jurídico, a Procuradoria-Geral do município, para tratar sobre esse assunto, para buscar caminhos para reverter e manter a transferência. A gente tem que realmente buscar os vereadores que foram eleitos pedindo pelo táxi, que eles possam buscar também os seus deputados federais em mandato, que estão no seu partido, para que possam fazer um trabalho por Brasília, embora já exista esse trabalho pela frente parlamentar do táxi, mas isso é um trabalho para ontem, porque eu até acho que essa decisão ela será revertida, porque não faz sentido nenhum. O problema é o tempo que ela vai levar para ser revertida. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro cerca de 60 mil autorizações de táxi. Então vamos colocar aí, a todo instante morre um taxista. Então, nesse intervalo da decisão passar a valer a partir de abril de 2025 e a reversão dessa decisão, morrerão taxistas. Como é que ficarão as famílias? Né? Então, esse é um problema para ontem que tem que ser tratado. Mas a gente tem realmente que buscar as pessoas que foram eleitas, as pessoas que têm mandato para poder tentar brigar pela nossa profissão. A gente não tem um cara na veia do táxi para poder dioturnamente pensar sobre isso, porque isso é um assunto de extrema importância, tá? E que não pode ser nunca negligenciado. É uma coisa que vai mexer diretamente com a nossa vida profissional e isso é para ontem. Daí o meu apelo aí para que as pessoas que são ligadas aí, as pessoas de mandato, que possam fazer esse trabalho aí para ontem. Tá bom? Espero que dessa vez eu tenha conseguido aí explicar para vocês de uma forma mais didática. Valeu? Tamo junto. É isso aí, Teco.
parabéns, eu acho que é por aí mesmo. Inclusive eu quero mostrar para vocês aqui a lei federal. Na verdade, o projeto de lei, tá? Não é a lei federal, esse projeto de lei é o 68 de 2024. Altera a lei 2.468. O autor é o senador Weverton, do PDT Maranhão. Enfim, basicamente, tá aqui, ó. Eu vou na fonte primária e existe, como ele falou, a frente parlamentar. Enfim, trabalhando, fazendo a gestão pública, na verdade, relações governamentais, né? Lobby, lá em Brasília. E tá certo, tem que ser feito mesmo, enfim. Porque se você quiser mudar alguma coisa, você tem que ir para Brasília e mexer os pauzinhos lá. E uma das pessoas que está fazendo essa gestão governamental é o Luiz Antônio, presidente da federação, da FETACESP. E ele fez um resuminho aqui, mandou para a gente lá na comissão dos taxistas, sobre esse projeto que apresentei aqui para vocês, o de lei, o 6824, Garantia dos Direitos de Transporte Público Individual de Passageiros. A Federação dos Taxistas de São Paulo, FETACESP, juntamente com os sindicatos do Estado, tem exercido um papel fundamental na luta pela aprovação do PL 680 de 2024, que visa essencialmente assegurar a continuidade e a regularidade do serviço de transporte individual, especialmente o serviço de táxi, e um modelo que favorece a descentralização e a autonomia local. O PL 680 de 2024 tem grande relevância, pois propõe mudanças fundamentais para a estrutura do transporte público individual. A proposta vem para ampliar a proteção aos trabalhadores e prestadores de serviços dessa modalidade de transporte, garantindo que as permissões de exploração de serviço possam ser transferidas de maneira mais eficiente e transparente, o que traz mais segurança jurídica tanto para os motoristas como para os passageiros. Outro ponto importante é a atribuição de competências ao município para definir requisitos específicos para essa transferência de direito de exploração de serviço. Isso confere maior flexibilidade e adequação às particularidades locais, permitindo que a cidade adaptem as regras de acordo com a demanda, as condições de trânsito, segurança pública e as necessidades do cidadão. Esse ponto tem o potencial de tornar o transporte público individual mais eficiente, acessível e em diferentes regiões do Brasil, considerando as especificidades de cada local. A tramitação. O projeto já iniciou sua tramitação no Senado Federal, onde está sendo analisado na Comissão de Infraestrutura, sob a relatoria do senador Efraim Filho, União Paraíba. E tramitação ainda envolve etapas de discussão e votação da Comissão de Constituição e Justiça, além de análise por parte do plenário. O projeto também passará por uma fase de debates com os diferentes atores envolvidos, como a Federação dos Taxistas de São Paulo, FETACESP, e os sindicatos do Estado, que estão se mobilizando intensamente para garantir a aprovação do PL. Estamos, abre aspas, né, a fala aqui do Luiz Antônio, presidente da FETACESP, abre aspas, estamos realizando um trabalho coletivo e bastante intenso no Senado, promovendo diálogos com parlamentares, realizando campanhas de conscientização e participando de audiências públicas para esclarecer a importância das mudanças propostas e defender os interesses dos trabalhadores do setor, explicou o presidente da FETACESP, Luiz Antônio. A mobilização e estratégia, pois as mudanças impactam diretamente as condições de trabalho de milhares de taxistas e motoristas de transporte individual no estado de São Paulo, além de influenciar as políticas públicas relacionadas ao transporte urbano em todo o Brasil. Fecha matéria. Bom, pessoal, vou até colocar aqui o Teco de fundo, né? Fala aí, pessoal. Bom, eu vou tentar sintetizar. Bom, deixar ele aqui assim, vou deixar de background. Beleza? Tá, vamos tirar. Vamos tirar e eu faço a minha análise sem novidades, para não ter muito probleminha. Vamos lá. Sem mais delongas. Bom, você então não é favorável à transferência? Pelo contrário, eu sou favorável às transferências, que eu acho que se a gente não sabe fazer, vamos procurar fazer como nos locais onde se inclusive pode comprar e vender. Nos Estados Unidos, uma placa de táxi, Yellow Cab, lá em Nova York, chegou a custar $1 milhão. Hoje $350 mil. Para você ter uma ideia, um táxi na Espanha
uma placa de táxi na Espanha, né, a chapa, custa 150 mil euros. Você tem daí financiado através de bancos públicos. O nosso grande detalhe em toda essa situação é a seguinte: a gente procura ver o nosso umbigo. Porque a minha esposa ficar. Eu entendo toda a dinâmica e não está errado, mas da mesma maneira que ele colocou lá que são 60 mil táxis, mas são 60 mil com alvará, 30 mil tem alvará, tem a autonomia, e os outros 30 mil estão esperando essa autonomia. Então existe uma demanda. E para você valorizar a placa, valorizar a autonomia, a licença, tem que colocar no mercado. Isso, porque vamos pensar, na prática, sendo pragmático, o que acontece com o Uber quando ele começa a tomar pancada lá e vê que de repente ele vai e compra um alvará. Vai lá e compra uma alvará de táxi, não vai pagar mais o IPVA, vai ter a possibilidade de trabalhar com as mesmas plataformas, Uber 99, InDrive, não vai precisar de ponto, esse tipo de situação. E é um cara que já tem esse recurso, porque ele já tem o carro dele. E o cara que não tem autonomia, trabalha de segundinho, pré-posto, esse tipo de coisa, ele precisa de recursos. Então, o mais importante de tudo isso é você criar ferramentas e mecanismos para quem já está trabalhando tenha direito a pleitear de maneira no sorteio, uma licitação pública, né, um certame público, enfim, em que ele possa, por tempo de serviço, porque, e detalhe, tá? Essas comissões, principalmente a frente parlamentar, ela tem que analisar todos esses aspectos, tanto a situação de financiamento público, mas principalmente as situações na especificidade de cada cidade. Por exemplo, aqui em São Paulo nós tivemos sorteio de alvará em que pessoas venderam alvará, puderam entrar no sorteio, no novo sorteio, foram contempladas e agora vão ter o alvará, e sendo que tem muita gente que não conseguiu alvará e nunca teve alvará e continua pagando diária para. É isso que está errado, é isso que a gente tem que corrigir. São essas distorções. Então esperar que isso seja resolvido de cima para baixo é muito difícil. O que a gente precisa é realmente ter essa gestão governamental. O ideal seria, como o Teco falou, ter pessoas com capacidade capacitadas para poder estar desenvolvendo e fazendo essas leis. Porque afinal, quando você tem a lei e ela passa a ser, no caso, numa constituinte, né? Vamos colocar assim, passa a ser constitucional, uma ação direta de inconstitucionalidade não podia estar vogando, mas vogou. Porque quem define o que é constitucional ou não, infelizmente, é o STF. Que hoje você não pode pedir que eles usem do rigor da lei mesmo, porque a lei é a cabeça de cada um dos 11. Então o trabalho tem que ser muito bem feito, não só na parte legislativa, mas principalmente na parte judiciária. Tem que ser muito bem trabalhada essa gestão governamental, se é que vocês me entendem. Para não me lindrar e levar, não de maneira tecnóloga, e sim o clamor público, o clamor popular, explicando essa dinâmica que o Teco colocou muito bem. O taxista que passa por uma situação dessa, a esposa deveria ter direito a esse tipo de situação, uma situação de hereditariedade. Mas que esse projeto de lei 1680 de 2024 ele venha também a proporcionar e embasar legalmente a possibilidade também da compra e venda desse documento. Isso ajudaria muito e facilitaria muito, inclusive, na transferência e aquisição desses novos taxistas. Se vocês acham que eu estou certo, dá um like, dá um joinha. Tá errado? Dá um dislike. Comenta aqui embaixo porque que você acha que tá errado e transfere, tá, essa informação aqui no comentário. Por favor, compartilha para chegar ao maior número de pessoas e se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito. Tá bom, pessoal? Obrigado. Bom vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!